E daí, pessoal, então, cada um em casa, só que eu tô de férias essa semana, então bem-vindo da casa na praia. Então, sejam todos bem-vindos. Isso aqui tá na praia também é um sonho, isso daqui é legal. Então, sejam completamente bem-vindos. Eu quero agradecer demais essa banda incrível, a equipe de produção que tá por trás disso aqui tudo, e vocês nem imaginam o trabalho que dá para fazer uma coisa tão bem feita, e sempre foi o nosso sonho levar esse tipo de conteúdo, nesse tipo de excelência. Sabe, a gente acredita plenamente que quando você leva o teu nível nisso que a gente faz servindo a Deus, que na prática é servir pessoas, tudo mais que você faz na vida, você leva para esse mesmo nível. Então, os sonhos que a gente realiza como igreja, eles nos elevam como pessoa, dentre todas as mais outras coisas que a gente faz. Então, espero que você tenha ouvido a pregação do domingo passado. Se não ouviu, ouve até o fim essa de hoje. E depois volta a ter um link no nosso canal Inc Blumenau no YouTube. E você vai encontrar a pregação Awake, que ela estava antes disso. E também não deixa de ouvir a pregação Encontro à Porta, do Thales, que foi a primeira da nossa série Dreams and Hopes. A gente falou bastante sobre formação de sonho e como que isso acontece, e também não perca a oportunidade de assistir mais uma vez o Divertidamente para pensar como que as coisas funcionam dentro da cabeça. De uma maneira bem, parece, de desenho, mas na verdade é muito profundo os conceitos que eles colocam naquilo lá. Então, quando a gente pensa em quem é sonhador e quem não é sonhador, tem uma diferença muito central quando eu vejo alguém orando, e durante uma oração eu consigo reconhecer quem que é um sonhador e quem que não é um sonhador. Quem não sonha tem orações muito mais convencionais e mais típicas, e acaba orando de maneira muito mais simplista. São pessoas que muitas vezes estão orando pedindo por misericórdia a Deus, ou simplesmente pedindo para que Deus faça isso, faça aquilo, pede por favor. E um sonhador, ele tem muito mais de declarar um mundo que ele já visualizou, que ele já vislumbra. Então ele declara esse mundo, e ele, através da língua, através das palavras, ele manifesta, ele pede que esse mundo seja trazido à existência. Ele traz a existência através da língua dele. Esse é o Speak Life. É isso que a gente aprende. Porque ao mesmo tempo que o sonhador, ele reflete o Espírito Santo que está dentro dele, porque o Espírito Santo, ele teria como sintomas sonhos, visões e profecias. Então, quando você tem um sonhador profetizando, você pensa que é uma oração. Na verdade, ele está profetizando. Então, nos sonhos, a gente tem tantas experiências. A gente tem mais experiências dormindo do que acordado. Muito embora o tempo que o cérebro está funcionando e produzindo um sonho seja tão curto, a nossa experiência ela pode ser de horas ou até dias dentro daquele sonho. Naquilo ali ele está organizando lembranças, memórias, aquilo que a gente viveu. Ele está misturando junto aquilo sensações e emoções que você teve, usando elementos para tornar o abstrato real dentro da cabeça. E tem um TED Talk maravilhoso que fala sobre isso daí de sonhos, que você pode procurar também. Ele é uma animação, um desenho que fala sobre isso daí. E nessa conclusão ele coloca que nós sonhamos para realizar desejos, nós sonhamos para nos lembrar, nós sonhamos para nos esquecer, nós sonhamos para o cérebro nunca parar. Nós sonhamos para simular situações, para ensaiar, para nos preparar para situações no futuro. Nós sonhamos para nos curar, e nós sonhamos para resolver problemas. Só que ele deixa 7 motivações, 7 impactos que o sonho tem na tua vida. E eu estou falando só do sonho físico, só do sonho mental. Esse é o sonho humano, esse é o sonho daqueles sonhos do Velho Testamento. Os sonhos do Velho Testamento têm muito mais a ver com isso. Os sonhos do Novo Testamento, eles estão inclusos no Espírito Santo. Para sonhar no Velho Testamento, você precisaria ser criativo. No Novo Testamento, a criatividade ela vem como dom do Espírito Santo.
O Espírito Santo se manifesta através de sonhos, visões e profecias. Então, nisso tudo, o sonho, ele permite que a gente viva algo impossível. E isso tem tudo a ver com a fé, que é enxergar aquilo que é invisível, que é ver o impossível, que é pedir a Deus e eu declarar que se manifestem coisas impossíveis. Então, a nossa realidade de percepção da vida como filho de Deus, ela está muito mais próximo do que uma pessoa sem Jesus tendo um sonho, do que ele experimenta como realidade. A vida daquele que tem Jesus, ele já está desde o começo, ela começa acima da expectativa dos melhores sonhos daquele que não tem Jesus. Porque o Espírito Santo nos permite sonhar o tempo todo, acordado. Então, sonhos, eles colocam memórias heróicas dentro da gente, mesmo que você nunca fez nenhum ato de heroísmo acordado. Quando você fez isso num sonho, ele faz parte da tua consciência e da tua história, mesmo você nunca tendo feito aquilo ali. Então, atos heróicos durante sonhos, eles alteram decisões e atitudes que a gente tem durante a vida. Da mesma maneira que o Espírito Santo altera o nosso passado, quando ele nos ensina a receber perdão e a perdoar. Os sonhos, eles nos capacitam a lembrar de coisas, eles nos capacitam a nos esquecer de coisas. Então, ao mesmo tempo que ele organiza, ele joga a memória de curto prazo para a memória de longo prazo, ele permite esquecer e para viver a vida cristã, a tua capacidade de se esquecer é o teu potencial de perdoar de verdade. A gente não acredita em perdão, que é só um perdão, mas eu não convivo mais. Isso, você não precisa de Jesus para isso. Com o Espírito Santo, eu declaro que você vai ter o poder de perdoar, esquecer e conviver com essa pessoa, não negando as coisas que aconteceram, mas sabendo que aquilo ali faz parte de uma história, mas uma história que é o passado. O que a gente vive, todo sonhador vive no futuro. Nenhum sonhador vive no passado. Sonhar com o passado se chama arrependimento. Você sonha com coisas que não fez e como que a vida seria hoje se tivesse feito coisas diferentes das que foram feitas agora. Tem sonhos que eles nos trazem respostas para as coisas. Eu estava assistindo o De Volta para o Futuro 1 essa semana. Quando a gente fala sobre sonho, a gente sempre está falando sobre o futuro. Não existe outra coisa para a gente sonhar que não seja o futuro. E nele tem uma história engraçada que fala quando o Doc Brown está ensinando para o Marty McFly, está mostrando o DeLorean, aquele carro do De Volta para o Futuro, e mostrando uma peça que chama capacitor de fluxo, que é tipo um Y que fica passando uma corrente ali dentro. Ele fala, esse aqui é o capacitor de fluxo, é ele que impossibilitou o meu sonho de viagem no tempo. E há 30 anos atrás, quando eu caí no banheiro e bati a cabeça na pia, eu desmaiei e eu tive um sonho, e quando eu acordei eu visualizei o capacitor de fluxo. Essa é uma história muito legal. E eu tenho pessoalmente uma história muito parecida dentro da Inc. com isso daí. Eu lembro quando a gente mudou de sede, mudou de lugar, o lugar que apareceu para nós, ele foi antes do bar onde a gente se reunia, mas era uma casa de pôquer. Cara, eu até conseguia vislumbrar uma igreja num bar, que eu já tinha ido, mas uma igreja num cassino, assim, tipo, cara, rompi até os meus parâmetros de loucura. E eu tentando enxergar dentro daquilo o que eu poderia puxar o lugar e os valores dali para a mensagem que a gente faz. Tipo, eu até conseguia visualizar, teve um estudo sobre teoria dos jogos, que foi muito legal, mas de repente eu vislumbrei, eu estava dormindo, e eu acordei no meio da noite, e eu acordei a Carol, ela falou, Carol, acorda para me ajudar a lembrar disso daqui, eu já sei o que a gente vai fazer. E o nome desse bar era Hold, o nome dessa casa de poker era Hold, e a gente pegaria o Be, que a Inc. usou em 2016, para juntar ali e fazer Behold, que era uma palavra bem gospel, assim. Mas, ao mesmo tempo, não era esse que mais foi marcante. O mais marcante foi que eu acordei com o naipe
de paus pensando na graça. E eu nunca tinha parado para ver que o naipe de paus é uma cruz de madeira. E quando eu penso na graça, eu penso na cruz. E tinha uma outra ali, a espada. Espadas que representam a justiça. E depois você tem ouros, que representa a herança. E você tem copas, que é um coração que lembra amor. Amor que é Deus, é glória. E de repente eu vi aquilo, cara, os 4 naipes são as nossas 4 aulas do The Way, os 4 valores básicos da Inc. Falei, cara, o que é isso? Tipo, eu não cheguei a essa criatividade pensando. Eu cheguei nela sonhando. E aquilo acabou trazendo, tipo, um monte de símbolos que eu poderia substituir pelas palavras que ainda sugerem religiosidade, às vezes, para algumas pessoas, e podendo ampliar aquilo ali para usar os 4 naipes, que já fazem parte da cultura de qualquer um. Qualquer um sabe dos 4 naipes. Então, sonhos, muitas vezes, trazem soluções para aquilo que a gente está vivendo. Uma coisa muito legal que a gente acaba vendo muita gente pensando em interpretação de sonhos como um dom do Espírito Santo, e que é uma pura verdade. Mas às vezes eu fico pensando, porque muita gente chega e fala, pô, Léo, o que você acha? Eu sonhei com tal coisa, o que isso quer dizer? Cara, você sempre fica numa sinuca de bico, porque, cara, como é que eu vou afirmar que aquilo ali era Deus ou que não era Deus? Será que tem alguma coisa que não foi Deus falando? Como é que eu vou interpretar? A melhor pessoa para interpretar é a própria pessoa, porque a cabeça usou as metáforas dela própria. Então eu sou muito mais capacitado em interpretar os meus próprios sonhos do que interpretar o sonho de alguém. E às vezes quando eu estou pensando, será que Deus ele se interessa por nos capacitar a interpretar sonhos? Ou será que Deus quer que a gente seja capacitado a interpretar tudo? Os sonhos, eles são alguns sinais, mas os sinais eles acontecem o tempo todo enquanto eu estou acordado. Os sinais acontecem na TV, os sinais acontecem no noticiário, os sinais acontecem em alguém que me ligou, um telefonema, uma coisa que eu lembrei, um filme que assisti, um livro que eu estou lendo. E Deus se comunica comigo através de todas as mídias. Por quê? Porque eu interpreto aquilo que está acontecendo ao redor. Eu coloco dentro da estação que eu estou vivendo, eu coloco dentro do momento que eu estou vivendo, o que está acontecendo, o que aqueles símbolos representam. E eu começo a entender que a melhor maneira de Deus se comunicar conosco é através de metáforas. Porque era isso que Jesus fazia. A maioria das coisas que Jesus ensinou foram através de metáforas, através de histórias. Então, que a tua capacidade não seja só de interpretar sonhos, mas que seja capaz de interpretar metáforas, valores. Quando tem um sonhador orando, a oração dele realmente me toca. Quem sabe ele toca mais a mim do que a você próprio. E eu tenho aquela sensação de que tocou Deus. Porque eu também sou um sonhador. A Bíblia nos ensina a orar e a pedir grande, a sonhar grande quando a gente pede as coisas para Deus. Pensa grande. E não é uma vez ou outra. A Bíblia fala o tempo todo nisso daí. Sobre provar Deus, sobre testar Deus, sobre a maneira que a gente pede as coisas para Deus. Por isso que quando alguém que não tem esperança nenhuma, ele ora, ele só ora por coisa mesquinha, por coisa pequena. E o sonhador ora bastante. Às vezes aquele que não é sonhador, ele acha que ele precisa de palavras bacanas para orar, e impressionar quem está ao redor, com um vocabulário legal. Sendo que nada se compara a uma oração de um sonhador, porque ele pede grande. Ele sempre vai pedir grande. O sonhador, ele nunca vai pensar pequeno. E uma das coisas que reflete a nossa herança em Deus é realmente o sonhar grande. As pessoas que veem a gente sonhando grande, elas enxergam que você é meio doido. É disso aí que eu quero falar um pouquinho, porque não tem sonho sem risco. Nenhum sonho vai te levar para a segurança. Todo sonho vai te levar para um lugar onde você vai arriscar. Todo sonho pode te levar para maiores oportunidades, mas ele nunca vai te levar para maior segurança. A segurança do estar fechado e isolado e não sair de casa e ter medo de pegar o elevador. Isso é uma busca por segurança no momento que todos negam que exista segurança. Mas quando a gente sonha, eu sou desse que sonha e fala para os outros, e dá spoiler do próprio sonho.
E já teve muita gente que tentou me ensinar sobre segredo de rei. Algumas coisas eu consegui levar, né? Tipo, nossa, aí é segredo de rei, não falo. O que eu aprendi muito com a vida é evitar contar sonhos para quem tem menos fé. Tentar contar sonhos só para quem tem mais fé do que eu mesmo. E esses vão me colocar num patamar, eles vão levar o sonho de Deus a sério. Eles vão entender a parte de Deus que tem naquilo ali tudo e o que Deus pode querer com aquilo. Então, se você acha que você tem um sonho bom, agora eu vou contar para todo mundo, as pessoas vão me ajudar e vão financiar o meu sonho. Tipo, eu tenho um sonho de uma startup, eu tenho um sonho de começar algo novo. E a gente teve isso quando começou a Inc., aqui em Blumenau. Pelo menos essa parte a gente mais conhece. E é engraçado que a gente, por ser sonhador, a gente montou uma igreja diferente. É engraçado que daí, de repente, a gente está numa comunidade que tem coisas diferentes, mas tem todos os valores da Bíblia ali. Às vezes esse diferente atrai pessoas e, de repente, elas começam a querer sugerir como ficar mais parecido com aquela igreja de onde eu saí antes. E tentam buscar lá do passado algumas coisas. Mas isso é natural, isso faz parte do homem. Se a gente não se atentar e não sabe para onde o sonho está levando, a gente começa a se sentir completamente inseguro dentro das coisas e tenta voltar para o lugar de segurança. Tenta voltar para aquilo que é milenar, para aquilo que tem mais história, aquilo que foi mais testado. E o sonho ele nos leva para o lugar do desconhecido. Então, quando a gente pensa nisso daí, eu vou voltar para um dos textos que a gente usou na sessão passada, em Gênesis 37, no capítulo 5. Gênesis 37, no capítulo 5, ele começa a falar sobre o sonho de José. Isso daqui é clichê, né? Tipo, alguém vai falar de sonho, normalmente ele vai falar de José. Tem muitos sonhadores na Bíblia, mas essa é a história mais comprida sobre isso daí. José, ele era o filho mais amado de Israel, que era Jacó. E ele coloca esse negócio complicado de você, tipo, assumir que você ama um filho mais do que o irmão dele, que você tem um filho preferido. E ele era até filho da esposa preferida de Jacó, mas isso é uma situação mais complicada para falar. Ele era um filho tão amado que Jacó comprou para ele um casaco da Gucci. Ele usava um casaco da Gucci, ele era todo diferenciado. E com tudo aquilo ali, olha, aqui fala que quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ele ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Olha, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, ele mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-o e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que eu tive, ele disse. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram mais ainda por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Nós lemos ela com todo o respeito do mundo, Pai. Nós sabemos que a tua sabedoria está dispersa dentro dela. Nos ensina a absorver cada vez mais e colocar numa prática que leve ao nosso dia a dia a transformação de quem nós somos, para que a gente seja cada vez mais parecidos contigo, cada vez mais parecidos com Jesus.
e que através da nossa vida você reine nessa terra e que você tenha o controle sobre tudo que acontece através de filhos amados teus que fazem aquilo que você sonha para nós. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu falo sobre sonho, eu lembro de um sonho que minha mãe teve para mim. Tentando resumir, eu nasci com uma doença, com uma deficiência de imunidade muito grave, que não era muito bem descrita na época. Quem sabe se eu nascesse uns 5, 6 anos depois, eu seria daquelas crianças que ficam na bolha. Mas eu fiquei só com isolamento social até os 2 anos e meio de idade. Eu já nasci em isolamento social e se eu visse alguém, eu pegava pneumonia na mesma hora. E não por menos eu ia de 1 a 2 vezes para o hospital por dia. E foi no meio desse turbilhão que a minha mãe conheceu Jesus e se converteu, e junto disso um processo onde eu fui curado por Deus mesmo. Tipo, não tinha nem diagnóstico bem estabelecido pelos melhores pediatras de Curitiba e não tinha tratamento eficaz para as coisas, eu tinha que só ficar isolado. Quando minha mãe se converteu, ela teve essa visão de que eu seria um levita, né? Tipo, era um jeito gospel que se usava para falar, não, ele vai ministrar louvor. E nisso, tipo, apesar de eu já ser de uma família de músicos, a minha mãe colocou no piano bem cedo para que eu começasse a tocar e para que um dia eu conhecesse Jesus e eu viesse a ser um músico, um levita. Nisso eu comecei com piano Suzuki quando eu era muito pequeno e lá eu comecei a fazer várias peças musicais, quase todas elas da Disney. E lá eu desenvolvi um amor incondicional pelas coisas da Disney, pelas mensagens que a Disney tem e até decorei as letras que se aprende quando é muito pequeno, elas ficam muito bem gravadas na cabeça. Depois disso daí, com uns 13 anos, quando a minha família toda já estava convertida, eu comecei a tocar na igreja, na presbiteriana. Eu era bem jovem, mas o pessoal deu oportunidades muito legais quando eu estava lá. Então, com 14 anos depois, eu já estava junto com o pessoal em Telêmaco Borba, com gente fantástica, do Juninho Betim, guitarrista. E já naquela idade tinha conseguido, a gente tocou junto com a Aline Barros, com Matos Nascimento, com vários artistas da época. Isso com 14 anos. Com 15 anos, um amigo meu, o Thiago Costa, me levou para Petrópolis numa conferência de louvor, onde me levou para conhecer Rusto Almário, Abraham Laboriel, Rick Pantoja, o pessoal da Osana Music, que era do Ronquenoli. Quem for mais velho vai lembrar disso daí. E me levou para fazer workshop com um cara chamado William Magalhães, que era o tecladista do Ed Mota, que produziu o manual prático para bailes, festas afins e fez bastante coisa grande daquele tempo. E me colocou para, inclusive, tocar numa apresentação junto com ele, com Arthur Maia, com gente tão acima daquilo que eu imaginava um dia conhecer. Isso com 15 anos. O tempo passou ali no segundo grau, ainda teve um festival que eu ganhei no segundo grau, que eu conheci um saxofonista fantástico, que até hoje ele é um grande amigo meu. Às vezes você estiver em Camboriú, em Balneário, e você vê um saxofonista fortaço tocando no Taj, um grande amigo meu tocando no aniversário da Martina. Passou um tempo ali, quando eu passei no vestibular, logo depois a gente começou com a banda Dr. Onômio, em Curitiba, que tinha músicas próprias. A gente ganhou um festival paranaense de música gospel. E músicas nossas começaram a tocar no rádio, naquela época. Logo depois disso daí, eu comecei a tocar junto com uma banda chamada Hey A, uma banda de Beatles fantástica, que a gente viajou o Brasil. Tive vários convites para tocar no exterior com essa banda, mas não vingava por causa da minha vida de faculdade e a maneira que estava fazendo aquilo lá. E acabei participando de 3 festivais na faculdade, onde fiquei em terceiro lugar, depois segundo lugar, e no último ano fiquei em primeiro lugar, empatado com um cara que hoje eu tenho o maior orgulho do mundo de falar, que ele chama Thiago Yorkzeski, você deve conhecer ele por Thiago York. A gente chegou a montar uma banda e a gente estava tentando montar uma banda que seria de jazz, de pop jazz. E todas essas coisas foram somando
dentro de um sonho incrível. Quando eu terminei a faculdade, ainda acabei recebendo um convite no Rio de Janeiro do Rogerinho Vieira, que era produtor da Aline Barros. Eu tinha recebido uma palavra de que Deus ia me presentear com um CD, e fomos para lá para ver coisas com a gravadora MK. Só que eu passei na residência e acabei ficando com a residência ali por orientação do meu pai e tudo mais, né, para ele não ficar tão bravo. Mas mesmo assim, tipo, eu carregava esse sonho, eu carregava essa palavra de que ia influenciar através de música. Nisso, eu já estava tocando no louvor numa igreja fantástica em Curitiba, na Comunhão Cristã Aba, e durante a residência tive a oportunidade de conhecer Hillsong London, um retiro pequenininho com Benjamin Houston, e no terceiro ano da faculdade da residência fazer estágio na Stanford, nos Estados Unidos, e parar na Saddleback, tocar com pessoas incríveis lá. E por que eu estou falando disso? Tem uma coisa aqui em José que me impressiona muito, porque José, ele tinha o favor do Senhor sobre ele, que era um casaco. E ele usava essa túnica longa dele, ele usava esse casaco da Gucci, que ele ganhou do pai, e que fazia, e que expunha o favor que o pai tinha para ele. E muitas vezes quando a gente está falando de sonho, a gente vive muito aquém do sonho que Deus deu para a gente, porque a gente quer ser... A gente quer ser aquilo que os outros esperam da gente. E às vezes a gente acaba negligenciando o favor que Deus já fez para a gente. E você guarda aquela túnica dentro do armário porque as pessoas aceitam muito bem aquilo que é igual. Mas naquilo que é diferente, as pessoas normalmente ou elas odeiam, ou se for muito bom, muito, muito bom, elas podem respeitar o que é diferente. Assim, no máximo um respeito. Isso falando de pessoas normais, né? Os sonhadores funcionam um pouco diferente disso daí. Então, ainda com tudo isso que estava acontecendo na minha vida, eu nunca gravei um CD. Aliás, eu nunca gravei uma faixa minha, uma música minha. Mas com o tempo foi passando e os sonhos que vieram para mim era muito mais de formar pessoas que fizessem isso daí tudo. E consegui ter uma estrutura onde divulgasse músicas que tivessem mensagens reais e cruas da graça do Evangelho, que nem sempre ressoavam com aquilo que eu ouvia nas rádios cristãs, né? Passou mais um tempo quando vim para Blumenau, comecei a ministrar louvor numa igreja aliançada da Aba, e comecei a ter experiências fantásticas. Depois daquilo ali, a gente foi no segundo culto da INC em Curitiba, fomos tocar junto lá no louvor, e logo depois disso eu fui junto com a Carol para Sydney, e a gente ficou um tempo com a Hillsong lá. Então coisas incríveis foram sempre aparecendo, o favor de Deus, eu sempre fui interpretando e vendo qual seria o passo ousado que eu teria, porque se eu não tivesse um sonho me acompanhando desde a minha infância, eu não tomaria os passos ousados que precisavam ser tomados. Porque eu guardaria aquele casaco Gucci que eu ganhei de favor do meu pai dentro de um armário, porque ele chamava atenção. E às vezes a gente tem medo de haters. E a gente acaba escondendo um sonho. Então, o que motiva no momento difícil você tomar a decisão que não é a mais segura? É porque um sonho te leva para um propósito. Com aquilo ali, eu pude investir sem dó em muita gente que foi passando no meu caminho. Investindo sem pensar em retorno, mas simplesmente por enxergar e vislumbrar um mundo melhor, um futuro melhor. E por mais que nem sempre os conselhos que eu recebi das pessoas fossem continue ajudando, aquilo estava tão enraizado dentro de mim, porque eu ouvia a minha mãe falar desde quando eu era criança, muito pequena. Ela alimentou esse meu sonho. A fé da minha mãe era muito maior do que a minha. E aquilo que alimentava. E como sempre, aquilo que a gente fala, isso levou até a fundação da INC Blumenau, onde
onde muita gente adorou a ideia, chegou junto, às vezes viu a mensagem que vinha junto com aquilo e pensou, não, o evangelho onde eu recebo tudo de Deus e não preciso fazer nada por ele, não é para mim. Não, eu não gosto disso daí porque eu prefiro um evangelho que me controle mais, porque eu acho que se eu não for controlado e se as outras pessoas não forem controladas, nunca ninguém vai parecer com Jesus. E tantas coisas que foram aparecendo no meio desse caminho, mas só que tudo aquilo que a gente fez, mesmo aquilo que não ficou na INC Blumenau, diversas igrejas na cidade avançaram, inclusive por causa dessa mensagem, inclusive por causa de coisas que muitos líderes ouviam que vinha de fora, e de repente esses atos de coragem dessa equipe fantástica inspiraram outros a seguir esse mesmo caminho em outros lugares. Então, um sonho sempre vai fazer você ser diferente. Um sonho vai fazer você falar diferente. Um sonho vai fazer você enxergar diferente. Um sonho vai fazer você orar diferente. Um sonho vai fazer com que os outros te vejam e usar esse casaco, essa túnica longa, usar esse casaco da Gucci que você ganhou. Muitas vezes ele quer dizer você ser otimista em tempos de pessimismo. Ele quer dizer você falar palavras de vida em tempos que nem hoje em dia. Se você for muito otimista, você não é nem muito bem visto na sociedade. Eles estão respeitando muito os pessimistas e hoje em dia a melhor narrativa para você ganhar seguidores é o pessimismo. É falar o caos, é falar a tragédia, e foram os que mais ganharam followers nesses tempos. É lógico que depois aqueles que trouxeram mensagem de esperança foram tendo muito apoio na internet, foram recebendo isso daí, simplesmente porque falam que as pessoas precisam ouvir. Então José ele teve coragem de usar esse casaco e de falar sobre o favor do Senhor, sobre ele, mesmo na imaturidade dele. Isso fez com que os irmãos dele jogassem ele num poço para dar por morto. Ele só não morreu porque um dos irmãos teve a ideia de, em vez de matar ele, vamos vender ele, porque a gente ainda, além de se livrar dele, a gente vai lucrar. Eles tiraram aquele casaco da Gucci e levaram para o pai, dizendo, olha, o teu filho foi atacado e morreu. Está aqui o casaco dele. E o pai chorou amargamente a morte do filho. O que eu vejo nisso daqui, os sonhos de José... José ele não exatamente seguiu o sonho dele. O sonho ele nem pediu para ter aquele sonho. Ele simplesmente teve o sonho e os irmãos achavam que aquilo ali era arrogância de alguém que era metido. E não que aquilo ali fosse um sonho validado pelo favor de Deus sobre José. O favor do pai sobre José. Então, José ele não fez um business plan do sonho dele. Ele, na verdade, ele nem perseguiu o sonho dele. Mas só que você vai vendo que depois ele foi vendido como escravo. Como escravo, tudo aquilo que ele mexia, tudo aquilo que ele administrava prosperava. Tudo que ele fazia dava certo. Ele foi subindo de vida e conforme ele foi subindo, ele foi inclusive até preso, acusado injustamente de coisas que ele não fez. Mas mesmo de dentro da prisão, a excelência de tudo que ele fazia e a capacidade dele de interpretar sonhos, de interpretar sinais, de interpretar metáforas, fez com que ele chegasse a braço direito do faraó. E depois daquilo lá, de repente, isso ele começou em Gênesis 36, depois passa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Acho que em Gênesis 45 fala, e José se lembrou do sonho. Ele passou tudo aquilo ali, foram 20 anos que ele passou naquele meio. Ele tinha se esquecido já do sonho dele. Tipo, quando você vai viver o sonho, ele não tem nada a ver com aquela aura que você viu durante o sonho. Quando você vai viver o sonho, que você enfrenta oposição, que você enfrenta dificuldades, que faltam recursos, e que de repente você pensa, putz, será que Deus mesmo que me colocou nessa? Ou será que foi uma ideia errada que eu tive? Então, quando você começa a enfrentar essas oposições,
O que a Bíblia deixa muito claro é que José, ele, independente da posição que ele tivesse, ele era íntegro. Independente da imaturidade dele falar dos sonhos para quem não devia, e sofrer inclusive um atentado de morte, na verdade eles não queriam, eles só queriam isolar ele, só queriam a distância dele. Quer fosse morto, quer fosse vendido como escravo, qualquer coisa, eles não queriam ele ali no meio, porque quando ele contava o sonho, ele falava: nós não queremos ouvir teu sonho, nós odiamos o teu sonho, nós odiamos tua voz, eu odeio o teu casaco, eu odeio o que você representa. Só que mesmo as decisões erradas que ele teve durante a vida levaram ele a cumprir esse sonho. E não eram 11 estrelas brilhantes, cintilantes e bonitas que vieram até ele para se curvar, mas eram 11 irmãos arrependidos que tinham vendido ele e dito para o pai que ele estava morto, que vieram pedir comida para ele. Então aquele sonho, ele se realizou. E não tinha nada a ver com o que ele tinha sonhado. O sonho que ele teve, ele deu um vislumbre sobre o futuro, uma metáfora daquilo que viria a acontecer. Mas com o desenrolar das situações, ele com certeza já não enxergava uma possibilidade daquilo ali acontecendo. Ele acreditava que o sonho tinha morrido naquele poço. Ele acreditava que o sonho tinha morrido quando ele estava na caravana de escravos. Ou quando ele estava na escravidão, ou pior, quando ele estava na prisão. E de repente ele foi levado a esse lugar onde ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa. Independente daquilo que ele fez, independente daquilo que os outros fizeram. Só que nesse processo, ele foi como Jesus, ele foi íntegro. E mesmo os erros que ele cometeu, ele não cometeu com má intenção. Independente daquilo que ele fez certo ou daquilo que ele fez errado. Ele foi sendo Jesus no meio daquele processo. E o fato dele ser Jesus, ele fez com que nem ele mesmo tivesse corrido atrás dos sonhos dele, mas os sonhos correram atrás de José. Os sonhos correram atrás dele, as bênçãos correram atrás dele. E quando ele chegou naquela posição na qual ele estava sonhando, ele não era o centro das atenções, ele era o que mais servia as pessoas. O sonho, o beneficiário do sonho, como todos tinham interpretado que parecia ser José o beneficiário do sonho, o beneficiário do sonho eram os 11 irmãos e os pais dele. O beneficiário do sonho eram todos os povos da região que foram ali e foram abençoados por causa da maneira que ele governou e tinha recursos sobrando. E ele pôde oferecer comida para aquele povo todo. Deleita-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso acontece, os desejos do coração, eles acontecem para aquele que entregou o coração para Deus. Entregou o coração para Jesus. A partir do momento que você entrega o teu coração para Jesus, os teus desejos começam a mudar. Os teus sonhos começam a mudar. O objetivo da tua vida começa a mudar. Aquele que buscava segurança porque o que motivava na vida era o medo, ele para de buscar esses dois. E o motivador na vida dele é a esperança e os sonhos. E ele passa a enxergar todos os recursos que estão ao redor dele, e ele passa a viver por propósito. Os sonhos de Deus vão te levar para um lugar de propósito. Nesse lugar de propósito que tudo que você viveu começa a fazer sentido. E não é que Deus desejou cada desastre que você cruzou através da tua vida. Porque muitas vezes os desastres que a gente cruzou são resultado de escolhas nossas, pessoais. Ou pior, escolha de pessoas ao nosso redor que nos afetam. Assim como as nossas escolhas afetam quem está ao nosso redor. E às vezes tragédias que outros passam são consequências de coisas que eu fiz. Então, nesses sonhos de Deus, ele te capacita a perdoar e a ser perdoado. Ele entende que os sonhos que Deus coloca para você, eles nunca vão ser cumpridos só por você, sozinho, solo. Isso não vai acontecer. Os sonhos de Deus, ele vai exigir que você mobilize pessoas para que esse sonho seja atingido. Porque o interesse de Deus são os relacionamentos.
o sonho nunca vai ser você sendo o centro daquele que é abençoado no sonho, mas pelo contrário, as outras pessoas são abençoadas no teu sonho, porque é assim que Deus age através das coisas que Ele coloca para nós. Então, enquanto José vivia uma vida como Cristo, muito antes de Jesus, mas enquanto ele vivia uma vida como Cristo, Deus colocou ele na posição de influência que ele deveria estar. E ele sequer perseguiu esse sonho. Ele perseguiu Deus. Ele perseguiu Jesus. E o sonho perseguiu ele. E de repente ele estava lá naquele lugar, servindo mais pessoas do que qualquer outro estaria servindo. Quando você vê um sonho à distância, ele não é parecido com aquele sonho que você teve. Quando você começa a viver o sonho, você vê que aquilo que você teve foi um vislumbre daquilo que podia vir a acontecer. Mas para sonhadores, eles acabam se dividindo em duas categorias. Eles estão ou dentre os frustrados, que ainda não viram o sonho acontecer, eles acham que não vai acontecer. E tem também os desiludidos, que eles chegaram naquele sonho, mas eles não perceberam que o que eles estão vivendo é o sonho que eles tiveram. Eles param de valorizar os sinais, os pequenos sinais daquilo que acontece em volta ao redor, e não valorizam o todo e não percebem aonde que eles estão. Então nisso eu fecho aqui dessa palavra em Colossenses 3, os versículos 1 a 4. Porque quando a gente está falando sobre sonhos do Velho Testamento, nós estamos falando de sonhos do homem, que misturam as experiências do passado, os sentimentos que ele tem. Aquele que sabia que ele era rei e sacerdote, ele se sonhava como rei e sacerdote. Aquele que conhecia o favor do Pai, ele vivia conforme o favor, sonhava conforme o favor do Pai. E se você já tem o Espírito Santo, você já tem o poder de profetizar sobre as situações, e você já tem o poder de ter sonhos e visões de como esse sonho acontecer. Então, para aquele que tem o Espírito Santo, o sonho acontece 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os sonhos habitam dentro de você e eles se manifestam como criatividade. As soluções para o mundo ao nosso redor e as soluções para o nosso pós-crise, as soluções para a recessão que está por chegar, elas vão vir de você, através dos teus sonhos sendo cumpridos e manifestos. Então em Colossenses ele fala, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então que com o tempo, talvez os teus sonhos pareçam mudar, mas na verdade estão se tornando mais maduros. E mesmo os erros que você cometeu na imaturidade, Deus vai usar eles para o bem, Deus vai usar eles para montar um caminho, porque Deus não controla a tua vida, mas Deus já definiu o teu destino. É como um filme que você sabe que no final o mocinho vai prender o bandido, só que no meio do caminho ele derrapa, ele capota o carro, ele precisa apertar um botão e não consegue, ele vai desativar uma bomba e não sabe qual cabo cortar, ele vai tendo todos esses dramas que a gente vive na nossa vida, mas você já sabe o final dela. Jesus já te garantiu o final dela. Quando os discípulos viram Jesus na cruz, eles pensaram, tudo que a gente sonhou desabou. Não era isso que a gente tinha sonhado. Eles não estavam enxergando o pós da cruz. Eles sonhavam com um Cristo que ia governar, que ia reinar, e eles iam reinar com Ele, iam governar com Ele. Mas de repente eles viram uma mudança radical acontecer, porque Jesus, realmente pegaram Jesus e Jesus morreu, e eu vi Ele morto na cruz. E todos eles desabaram. Eles ainda tinham entendimento do sonho do Velho Testamento. Eles não tinham ainda o privilégio que você tem de ter o Espírito Santo. Eles ainda não tinham esse privilégio. E que você consiga enxergar através de todo o caos, de toda a tragédia, enxergar o sonho de Deus se desenrolando na tua vida.
através das escolhas que você tem e que vão ser ousadas e que vão ser grandes. Porque você é um sonhador e não está nada errado você vestir o casaco Gucci que você ganhou do teu pai e continuar profetizando vida, falando sobre esperança e falando sobre um futuro bom que contempla o desejo do teu coração e das pessoas que estão ao teu redor. Você espalha essa mensagem. Porque esse é o casaco, é a túnica longa que você ganhou porque você é o filho mais amado de Deus que existe. Você é o filho preferido de Deus. Então, para você que ainda não recebeu o Espírito Santo, que você saiba que tudo na tua vida com Deus já está acertado. Jesus já consertou. Aquela visão que os discípulos tiveram do Jesus morto na cruz, ela foi completamente ignorada quando eles viram Jesus ressuscitado depois da tumba. E o único que não pôde presenciar isso foi Judas, porque ele desistiu antes. Ele desistiu, ele se matou por causa da falta de esperança. Então eu quero que você ore comigo, entendendo que Deus já perdoou o teu passado e Deus já te capacitou para todo o futuro que Ele tem para você. E que nada do que você fizer vai te separar do amor de Deus. Nada do que outros fizerem vai te separar do amor de Deus. Nenhuma circunstância sobre essa terra vai te separar do amor de Deus. Então fecha os teus olhos comigo e faça essa oração muito simples. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Isso você pode repetir. Repita depois que eu falar. Com a tua boca, declara. Fala, Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. E fico muito feliz que você orou por isso, porque a tua vida começa a mudar a partir de agora. Você começou a declarar algo que vai transformar você de dentro para fora. Que sonhos vão invadir a tua mente e o teu coração. Nos momentos de maior dificuldade, você vai ter toda a segurança do mundo de que o Deus, que é o dono de toda a criação, Ele é a teu favor. Ele é por você e não contra você. Então, uma última oração que eu vou fazer por você que aceitou. Não esquece de ver aqui nos comentários, o pessoal vai deixar o link do Connect Card. Preencha o Connect Card que a gente quer te conhecer de perto. A gente quer falar com você. E a gente quer trazer essas boas novas, essas boas notícias maravilhosas de tudo aquilo que Ele tem para você. Pai querido, muito obrigado, porque são os teus sonhos que nos perseguem, Deus. E a gente pode colocar eles ousadamente em ação para ser resposta na nossa cidade, para ser resposta para a saúde, para ser resposta para a economia. Certos de que somos abençoados em Ti e de que tudo aquilo que a gente encostar vai prosperar. De que tudo aquilo que a gente fizer por amor ao próximo, a gente está manifestando Jesus nessa terra. A gente está manifestando quem você é e levando o teu amor de maneira prática e tangível para as pessoas ao nosso redor. Muito obrigado porque houve salvação hoje e pessoas te conheceram como Pai, não só como Deus. E as recebem essa túnica maravilhosa do teu favor e os teus sonhos que nunca vão morrer. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera.